que significa ter um coração verdadeiramente cristão? Ter uma atitude verdadeiramente cristã. Em essência, quais são a consciência, qual é a consciência que a gente tem que levar para a nossa vida, para que a gente pratique e viva os ensinamentos cristãos. Bom dia, Gé. Chegou cedinho hoje. Bom dia, Priscila. Bom dia, meu amor. Estamos na reta final do devocional, dia 38 de 40. Últimos dias, últimas semanas. Nesses primeiros dias a gente alimentou muito o nosso espírito, trabalhou muito a nossa maturidade, a nossa intimidade com Deus. E nesses últimos dias a gente tem falado de passar a mensagem adiante, que é exatamente o que eu estou fazendo com esse devocional. E que eu estou fazendo porque em algum momento alguém me inspirou, alguém me instigou a buscar essa maturidade, a buscar essa proximidade com Deus. E é isso que vocês estão sendo chamados a fazer, a passar essa mensagem adiante. Ontem a gente falou aqui que passar a mensagem adiante, passar esses aprendizados eternos, não é sobre você ter palavras bonitas, não é sobre você ter uma posição de liderança, não precisa de nada disso, mas é sobre você dar o seu exemplo, é sobre você contar a sua história, contar a sua experiência. Bom dia, Leia, Alda, Rosana, Pai. Bom dia, Conso. Então nós estamos aqui trabalhando algo, e ter uma vida plena e abundante, no sentido mais espiritual da coisa, é a gente crescer, é buscar o crescimento, buscar a maturidade e contribuir, que é a gente transbordar, que é a gente levar esse conhecimento adiante. Para eu estar aqui hoje, esse conhecimento precisou chegar até mim. Para vocês estarem aqui hoje também foi necessário, né, que eu passasse isso adiante. Então agora vocês podem passar esse conhecimento adiante, sem se preocupar tanto com como isso deve ser feito, mas como dá para ser feito. Então hoje nós estamos no dia 38, últimos 3 dias desses 40 dias. Esse devocional aqui tem 42 dias. Então depois nos meus stories, depois que a gente terminar, depois de amanhã, esses 40 dias, os últimos 2 dias de devocional, dia 41 e dia 42, eu vou fazer semanalmente. Eu vou dar um intervalo dessas lives por uma semana e depois eu vou divulgar a data e horário nos meus stories, tá? Bom dia, Inglice. Então, enquanto as pessoas entram, eu vou fazer aqui um resumo do que a gente tem trabalhado em todos esses dias. Bom dia, Karine. Bom dia, Li. Então, na primeira semana aqui desse devocional, que tá todo gravado, né, e salvo no meu perfil, a gente falou sobre por que a gente tá aqui, espiritualmente falando, né? Espiritualmente, nada é por acaso, nenhuma pessoa é por acaso, nenhuma experiência é por acaso. Então a Tainá nasceu com a missão de, sendo a Tainá, servir, contribuir na vida das pessoas, com as habilidades da Tainá, com as características da Tainá. Então a Tainá nasceu na família, no momento e nas condições que iam tornar a Tainá quem a Tainá precisava ser. Só que como que a Tainá vai perceber, né, essas oportunidades nas experiências? Se abrindo para isso.
entendendo que a gente está aqui para crescer e contribuir e não para ter todas as necessidades atendidas, não para ter uma existência totalmente fácil e prazerosa, porque isso não nos faz crescer. Então nós temos experiências e momentos felizes, mas nós também precisamos de desafios que nos levem a construir as nossas forças, a buscar ser a nossa melhor versão. E é para isso que a gente está aqui. Na semana 2, a gente falou que a gente também foi colocado nesse mundo para agradar a Deus. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana Carla. E o que significa estar nesse mundo para agradar a Deus? Quem tem filhos sabe o que faz um pai feliz. Deus é nosso pai. Nada agrada mais um pai do que ver o próprio filho feliz, ver o próprio filho crescer, florescer, prosperar. É isso que Deus quer de nós mais do que qualquer coisa. Porque toda vez que a Tainá vai bem na vida, toda vez que a Tainá prospera e lembra, dos outros princípios, contribui com isso, dá exemplo disso, também encoraja e facilita outras pessoas a fazerem o mesmo por si mesmas. É isso que Deus quer de nós. Na terceira semana a gente falou sobre como nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. E o que isso significa? Significa a gente se relacionar. Significa a gente compreender e perdoar como a gente também precisa ser compreendido e perdoado. Significa a gente pensar às vezes de forma mais ampla, mais global, que é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje. Significa que a Tainá não vive propósito nenhum nesse mundo se não tiver outras pessoas com quem ela se importe o suficiente para se colocar a serviço. E assim se aplica a todos nós. Na quarta semana a gente falou sobre como nós estamos aqui para nos tornarmos semelhantes a Cristo, para nos entregarmos, nos rendermos àquilo que Deus quer para a nossa vida. E isso vai se apresentando diante de nós. Muitas vezes em forma de uma frustração, em forma de um problema, em forma de um desafio. Mas é eu tomar aquilo para mim. Por que Deus está me mandando isso? Qual que é a função que eu tenho que cumprir aqui? Que foi exatamente o que Cristo fez. Ele se entregou àquilo que era a missão dele na Terra e não ao que era mais conveniente ou mais fácil. E foi assim que ele nos impactou. Bom dia, Silvana, Rosileide. Na semana 5 a gente falou como a gente foi moldado para servir. Então cada um de nós tem habilidades específicas, tem um temperamento muito específico e tem uma história de vida muito específica que nos formou. Então a Tainá é formada por um temperamento que vem um pouco da minha mãe, vem um pouco do meu pai, vem um pouco da minha infância, quando eu estava crescendo, aquilo que eu vivi. E tudo isso formou quem eu sou hoje. E eu preciso ver a riqueza que tem nisso. Às vezes a gente buscando ser importante, às vezes a gente buscando ser muito sábio, muito sensato, a gente não percebe a riqueza da simplicidade, que é muitas vezes a forma mais eficiente de influenciar pessoas, de liderar pessoas. Então hoje mesmo, quantas vezes nesses 38 dias eu não trouxe histórias aqui? Hoje eu vou terminar esse devocional com uma história também. Uma história muito simples que me impactou muito. Bom dia, Juliana. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que saber dar palestra para ajudar as pessoas. E às vezes às vezes a gente acha que a gente precisa aconselhar. Ai, fulano, por que você não faz isso? Fulano, mas por que você não faz aquilo? E é muito difícil um conselho ser ouvido. Porque um conselho, muitas vezes ele é uma ordem que parte da nossa compreensão muito limitada da vida do outro. Mas já quando eu conto a minha história, eu fiz isso, eu passei por isso, e eu aprendi isso, eu fiz isso, e eu alcancei isso. Isso faz com que o outro escute aquilo e absorva só o que faz sentido para ele. Então compartilhar a nossa história contribui muito na vida dos outros.
E para a gente compartilhar a nossa história, primeiro a gente tem que fazer o nosso dever de casa de crescer através da nossa história, de assumir a nossa história como é isso aqui que me foi enviado. Porque a partir desse, aquilo que a gente ainda não processou, aquilo que a gente ainda não entendeu, a gente ainda está em processo. Então esse também é um problema de quando eu quero ajudar o outro a partir de um movimento que eu mesma não fiz. E aí eu não tenho moral para falar, por mais bem intencionada que eu esteja. Então primeiro a gente cresce e depois a gente contribui. E a gente querer contribuir é um motivo a mais para a gente buscar o crescimento. Bom dia, mãe. Bom dia, Juliano. Então, gente, antes de eu começar a leitura do devocional, vamos mandar o aviãozinho para pelo menos 2 pessoas estarem aqui. Faltam só 3 dias para o devocional. Hoje o chamado do devocional é exatamente esse: pensar mais no outro, espalhar a mensagem. Então já fica o convite aí para vocês, tá? Vou começar a leitura. O que é tornar-se um cristão com excelência? A grande missão é a sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer. Ou você se torna um cristão com excelência ou um cristão relapso. Essa escolha a gente tem em todos os pilares da vida, né? Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles são salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque eles não estão interessados, ou seja, eles querem buscar o alívio, eles querem buscar a conexão, mas na hora de estender a mão para outras pessoas, eles não se envolvem. E aí muitas histórias vão ser contadas. Não sou pronto, não estou pronto, não sou bom o suficiente, não posso, tenho outro compromisso. Perceba como é que você está em relação a isso. As orações deles concentram-se nas próprias necessidades e em pedidos de bênçãos e felicidade. É a fé do eu primeiro. Como pode Deus tornar a minha vida mais confortável? Eles querem usar Deus para os seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. E qual o caminho que traz mais felicidade? Quem são as pessoas mais felizes que você conhece? São as que pensam mais em si mesmas ou são as que mais servem? Isso é muito nítido, é ou não é? Quem são as mais felizes? Quem vai responder aqui pra mim? Bom dia, Ivanilda, Renata, Meire. Quem é mais feliz? Quem pensa só em si mesmo ou quem pensa nos outros e serve os outros? Quem é mais feliz? Bom dia, Francine. Bem-vinda. O nosso cérebro é programado para servir. Quando a gente serve, os nossos centros de recompensa são acionados, secreta a serotonina, equilibra nossos hormônios e neurotransmissores. Já quando a gente pensa muito na gente, a gente está movido por ilusões de necessidades que muitas vezes não são essenciais e que dificilmente serão plenamente preenchidas, porque para começo de conversa não existem. Então quem está numa busca egoísta na própria vida está numa busca incessante por pequenos prazeres. Fácil de responder, né? Quem mais serve? Porque isso nos traz uma realização pessoal de algo que perdura, que deixa um legado, que deixa um efeito. Já aquilo que nos faz felizes de forma egoísta tem um efeito muito rápido de dopamina, que é altamente viciante. É a mesma coisa de você pensar na sua vida em termos de prazer imediato e prazer prolongado. Aquilo que te vai trazer satisfação no momento, muitas vezes vai custar um preço muito caro depois. Por exemplo, você comer algo extremamente açucarado, extremamente cheio de química,
pode ser muito prazeroso por alguns instantes, por alguns minutos. E eu não estou dizendo que isso é proibido, tudo na vida vai da medida. Mas se eu ficar só em função desse pequeno prazer curtinho, eu vou ter que comer muita coisa que é tóxica para minha saúde e eu vou sofrer as consequências disso. Já quando eu penso naquilo que vai me fazer bem, pode não ser o mais confortável instantaneamente, mas é o que vai produzir bons efeitos na minha vida. Essa é a diferença de viver uma vida excessivamente focada em si mesmo para uma vida que pensa no todo. Os cristãos com excelência sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Teve um dia que uma pessoa me mandou uma mensagem aqui no Instagram, desabafando que estava estudando para concurso, fazia tempo que tinha acabado de viver mais uma reprovação. E eu comentei com o Ricardo, meu marido. Falei, olha, vieram me falar isso, isso e isso. Meu marido estuda para concurso também. E ele indicou um curso que ele fez para concurso e que ajudou muito ele a ter um método de estudo, a criar um método de estudo. E eu fui lá e passei essa informação e a pessoa me agradeceu muito, muito. Ficou muito interessada. Falou, Tainá, eu acho que provavelmente é isso que eu tô precisando. E o Ricardo ficou feliz da vida de ter ajudado. Não é assim que a gente se sente? Só que a gente se priva dessa felicidade colocando muito requisito para como que a ajuda deve ser, como que a ajuda deve vir, ou será que eu vou ganhar algo com isso? Será que eu vou ser reconhecido? Será que isso é importante o suficiente? Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas nesse planeta. A sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus atue por meio deles de novas maneiras. Qual que é o tipo de cristão que você quer ser? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história: o reino, o seu reino. A história da humanidade é a história de Deus. Ele está formando a sua família para a eternidade e nada é mais importante nem mais duradouro. No livro do Apocalipse descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia diante de Deus para adorá-lo. Envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Então, quantas vezes aqui nos finais das lives as pessoas não agradeceram por quê? Nossa, isso fez tanto sentido. Nossa, isso me trouxe mais tranquilidade, me trouxe mais presença, me trouxe mais... Esqueci a palavra agora. Me trouxe mais perspectiva. Então, quando a gente se permite isso, compartilhar esses aprendizados, a gente espalha esses benefícios para outras pessoas. E nós experimentamos um pouco do que é eterno. Nós saímos um pouco desse mundo material aqui, onde tudo é passageiro, onde tudo é dual. Quando Jesus ordenou a seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem as boas novas, o pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando em animais vagarosos? Era tudo que eles tinham para o transporte e não existiam ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Mas eles seguiram mesmo assim. Eles não tinham barcos, eles não tinham aviões, mas eles saíram espalhando a mensagem. E a mensagem tem sido espalhada há 2024 anos. Hoje, por outro lado, nós temos aviões, barcos, trens, ônibus,
automóveis. Nosso pequeno mundo se encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está a seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar a mensagem. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e dos aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso à internet pode se comunicar em tempo real com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está a seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso a e-mail. Portanto, você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, custo ou transporte, e sim a nossa forma de pensar. Então, os maiores obstáculos que a gente tem hoje são os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas crenças, o nosso orgulho, às vezes, de ficar com vergonha, preocupado com o que os outros vão pensar. E uma das coisas que ele fala aqui é da gente pensar de forma global, porque às vezes a gente fica pensando só na gente e pequenos problemas se tornam muito grandes. Enquanto a gente está aqui hoje, nessa sexta-feira, assistindo uma live, tem pessoas que estão vivendo violência, tem pessoas que estão vivendo privação, tem pessoas que estão passando pelo pior dia da vida nesse momento. Só que eu estou me dando conta disso, ou eu estou dando bastante importância para aquilo que está me aborrecendo nesse momento? Então, como pensar como cristão com excelência? Primeiro, trocando o raciocínio egoísta pelo altruísta. A Bíblia diz: amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas, já pessoas mais maduras pensam nos outros. Deus ordena: não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois nós somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade de hoje nos incentiva a isso. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Deus é uma fonte inesgotável de amor que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque só Ele é o nosso Criador, só Ele é o Eterno, só Ele é Espírito. Nós estamos aqui nessa jornada que é temporária, que é de crescimento. Nós somos crianças que têm uma experiência de vida muito curta e jovem. Então, quando a gente deposita a expectativa da nossa felicidade, da nossa plenitude em coisas, a gente se sujeita à limitação delas, à transitoriedade delas, à impermanência delas. E o quanto que as pessoas não se ressentem de quando algo é tirado, de quando algo é perdido, porque elas esquecem dessa verdade que é universal, de que tudo nessa vida passa. O que é bom passa, então a gente precisa ser grato e aproveitar enquanto a gente tem, porque vai passar. E o que é ruim passa. Então, quanto antes a gente aprender com aquilo que é ruim, mais rápido vai passar. E quanto mais a gente se lembrar que vai passar, menos a gente vai se desesperar, resistir e remoer, dar importância demais. Então, essa mudança de mentalidade é difícil? Tá. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus. Felizmente, Deus não nos deixa lutar sozinhos.
Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam outras pessoas. Então, quando a gente faz esse exercício aqui de conexão espiritual, a gente está se abastecendo de um combustível que a gente não encontra em outro lugar. Comece pedindo ao Espírito Santo que ajude a pensar nas necessidades espirituais dos outros toda vez que for falar com eles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um sussurro, pela pessoa com quem você vai se encontrar. Você pode dizer: Pai, me ajuda a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer ou de ter paz. O seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo o possível para levá-los a conhecer Deus. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo. Eu não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que elas possam ser salvas. Segundo ponto, deixar de raciocinar de forma restrita e pensar de forma global. Deus é um Deus global. Ele se preocupa com o mundo inteiro, não só com a gente. Porque Deus amou tanto o mundo, desde o início, Ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que Ele criou. A Bíblia diz: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra. E decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando, o encontrássemos. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas de outras nações estão cada vez mais entrelaçadas, à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você esteja usando e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Já parou para pensar que para a gente estar aqui nessa live hoje, precisou alguém montar o meu celular, o teu celular, alguém manter a internet funcionando, a energia elétrica funcionando, alguém precisou fazer as roupas que a gente está vestindo, o alimento que a gente está digerindo. Então nós estamos completamente conectados uns com os outros, a gente percebendo isso ou não. Nós estamos ligados. Aquilo que acontece com outra pessoa longe de nós também nos afeta de alguma maneira. Vivemos dias emocionantes. Atualmente existem mais cristãos do que em qualquer outra época. Paulo estava certo. As mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês. O primeiro passo para pensar de maneira global é orando por países específicos. Teve uma hora aqui que o autor falou de fazer missão internacional, que hoje em dia é muito fácil fazer missão internacional. Só que esse autor desse devocional, ele é americano. Ou seja, ele é de um país rico, de um país de primeiro mundo. Já nós somos de um país extremamente desigual, de um país de terceiro mundo. Então, a gente pode fazer missão internacional? Pode. Inclusive, eu contribuo mensalmente com algumas causas internacionais. Mas a gente também encontra pessoas para ajudar muito próximas de nós. Pessoas para quem a gente pode, de repente, fazer um desapego de roupa, de sapato, de móveis, de eletrodomésticos, de utilidades, domésticas. Pessoas que hoje não têm aquilo que a gente não está nem usando. O quanto que a gente tem percebido isso, tem se passado adiante aquilo que está sobrando na nossa vida. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e ore pelas nações, citando o nome delas. A Bíblia diz: se você me pedir, eu lhe darei as nações,
todos os povos da terra serão seus. A oração é a ferramenta mais importante na sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor, rejeitar nossa mensagem, mas não tem defesa contra nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, quer esteja você a 1 metro, quer esteja a 16.000 quilômetros de distância. E a oração também nos ajuda, a quem está orando, a se conectar com os outros. Qual deve ser o alvo das suas orações? A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar e coragem para falar. Devemos também interceder por aqueles que crerão, pedir que a mensagem se espalhe e solicitar mais trabalhadores. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração: você também nos ajudam quando oram por nós. Então, se você é a pessoa que, puxa, eu não consigo hoje espalhar a mensagem, eu não consigo hoje comprar um devocional e dar de presente, ou aconselhar alguém, contar a minha história, mas o que você ainda pode fazer? Você pode orar pelas pessoas que estão fazendo isso. E acreditem, essas pessoas precisam das orações, porque os obstáculos são muitos. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir o noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Jornal só mostra notícia ruim. A proporção é de 80% de notícia ruim para 20% de notícia boa. Vocês sabem por que disso? Alguém sabe por quê? O Ricardo acho que pode ser que saiba. Vocês sabem, gente, por que o jornal mostra muito mais notícia ruim do que boa? Vocês acham que é porque acontece muito mais coisa ruim do que boa? Alguém se habilita? Os jornais mostram muito mais notícia ruim, porque notícia ruim chama muito mais atenção e dá muito mais audiência. Só por isso. Vocês sabiam disso? Exatamente. Exatamente o que o Ricardo comentou. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é atraído por tragédias, por coisas ruins, por informações negativas, mais do que por positivas. Por quê? Porque isso faz parte do nosso instinto de defesa natural. Então, se você quer saber o que está acontecendo de ruim no mundo, é só se ligar à TV, é só você abrir um portal de notícias que você vai saber. E você vai ver o quanto você é abençoado, se está tudo bem na tua vida. Se está tudo muito comum, se você não é notícia, é um sinal de que você é privilegiado, em algum sentido. Sempre que houver mudanças e conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. Então, lembra que espiritualmente nada é por acaso? Então, nem aquelas coisas horríveis, ruins e horríveis que estão passando nos jornais são por acaso. Tem pessoas naquelas situações terríveis sendo chamadas a despertar para uma verdade maior. Teve um portal de notícias europeu que fez o dia da notícia boa. Os acessos caíram 30%. É por isso que acaba que não... Tem alguns portais de notícia boa hoje em dia, mas eles são minoria. E se eles virarem maioria, eles vão cair. Por conta disso. Mas sempre tem essas duas grandes utilidades a gente assistir notícia ruim. Primeiro, perceber o quanto a gente é abençoado, colocar os nossos problemas em perspectiva e também perceber quem talvez esteja precisando da nossa oração e da nossa solidariedade.
Porque a gente não tem o poder de parar a guerra na Ucrânia ou nos países do Oriente Médio, mas a gente tem o poder de contribuir para instituições que estão lá, estendendo a mão para essas pessoas. Inclusive, a gente pode contribuir com valores pequenos mensalmente. E para mim não tem maior expressão de abundância do que essa. Eu vou tirar um pouco de mim porque eu posso fazer isso pelo outro. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes as pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participar de algum projeto missionário a curto prazo em outro país. Lembrando, né, que é um escritor americano. Nada substitui a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre a sua missão e comece a realizá-la. Eu tive 2 experiências na área jurídica que me moldaram muito. Quando eu trabalhei no Poder Judiciário, aqui em Tomazina, no Fórum, eu fiquei mais de 1 ano trabalhando com processos de crianças acolhidas institucionalmente. E são situações muito tristes, muito disfuncionais, né? São famílias desestruturadas. E quando eu passei por aquilo, eu entrei em contato com aquilo tudo, nossa, eu percebi o quanto eu fui privilegiada pela família que eu tenho, por ter tido todo o fundamental para eu ir adiante na minha vida. E depois eu trabalhei no Ministério Público também, trabalhei com vara criminal, trabalhei com vara da infância e juventude. E ali eu me deparava diariamente com realidades que me faziam sentir extremamente privilegiada. A história que eu trouxe para finalizar o devocional de hoje é sobre isso também. Então, às vezes a gente fica tão autocentrado que a gente acha que a gente tem problemas reais. Mas olhando para o lado, a gente vai ver que às vezes não é bem isso. Você tem olhado para o lado? Você tem se dado conta dos seus privilégios? Do quanto a tua vida é boa? Em Atos 1.8, Jesus estabelece um padrão para o nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seus seguidores teriam que alcançar sua comunidade, que era Jerusalém, seu país, que era Judéia, outras culturas, que era Samaria, e outras nações, até os confins da terra. Observe que nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Então não é para você alcançar primeiro uma pessoa aqui, depois outra um pouquinho mais além, depois outra um pouquinho mais além. É tantas quantas você puder, ao mesmo tempo. Embora nem todos tenham o dom das missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os 4 grupos de alguma forma. Você tem feito isso? Tem praticado isso? Estabeleça uma meta para participar de algum projeto missionário, de algum projeto comunitário, para cada um desses 4 alvos. Poupe dinheiro, faça o que for preciso para participar talvez de uma viagem missionária ou de na sua própria comunidade que você vai encontrar. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. É o tipo de coisa que só fazendo para entender. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Desde que eu fiz a minha transição de carreira, contribuir de alguma forma para as pessoas mais necessitadas é uma ação constante na minha vida. E eu sou muito mais feliz fazendo isso, então eu recomendo. Terceira postura, substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Tudo que a gente está vivendo aqui é temporário. O nosso corpo é temporário, a nossa família é temporária. Os nossos problemas são temporários. Para aproveitar ao máximo o seu tempo aqui, você deve manter a perspectiva eterna. O que é eterno? O nosso espírito.
a nossa conexão com a mesma fonte para onde a gente vai voltar. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Paulo disse assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Bom dia, Ângela. Muitas das coisas nas quais empenhamos nossas energias já não significarão nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E Paulo alerta: sejam econômicos na escolha de muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês conhecem, está se desvanecendo. Olha que interessante, né? Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quanta alegria a gente se priva às vezes no momento presente, que é onde a vida está acontecendo, porque o passado e o futuro só existem na nossa mente. Mas quanto tempo um trauma não dura dentro da gente, como se aquela experiência ainda estivesse acontecendo, ainda estivesse me afetando. Mas o que está me afetando? É a minha mente. Ou aquilo de ruim que pode acontecer no futuro e que eu tenho muito medo que dê errado. Mas em vez de eu estar aqui no momento presente, desfrutando dele, eu estou vivendo lá na preocupação. Ou lá na dor, na frustração. Quando a gente está no presente, é onde a gente está mais próximo do eterno. Por quê? Porque o que nos distancia do eterno são as distrações da mente. E no momento presente a gente está, como diz o nome, presente. A gente não está morando dentro da nossa cabeça. O que está se interpondo com a sua autorização entre você e a sua missão? O que está impedindo você de se tornar um cristão com excelência? O que quer que seja, desapegue disso, solte isso. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. O que talvez esteja te atrasando? Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Como fazemos isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, ele disse: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que pode parecer essa passagem aqui? Que você vai ganhar pessoas com dinheiro. Mas o que Jesus está realmente querendo dizer aqui? Usem as riquezas desse mundo para ganhar amigos, ou seja, compartilhe das riquezas desse mundo. Em vez de passar por cima de pessoas para alcançar as riquezas desse mundo. Porque a gente se realiza nos relacionamentos. Então não adianta eu ter um monte de riquezas às custas do que realmente me realiza. Provavelmente você já tenha ouvido alguém dizer: você não pode levar isso com você. Mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. E esse é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera. Alguém já assistiu o filme A Felicidade Não Se Compra? Nesse filme, se alguém tiver assistindo, se alguém já tiver assistido, é um senhor, um homem, que ele, se eu não me engano, ele tem um banco e ele quebra. Só que ele sempre foi uma pessoa muito boa, uma pessoa muito altruísta, muito generosa, muito gentil. E ele fica completamente desolado, ele se sente fracassado, deprimido por aquela situação profissional e financeira que ele está passando.
Só que tantas foram as pessoas que ele alcançou com a sua gentileza, com a sua amorosidade, que essas pessoas se uniram para ajudar ele e levantar o comércio dele, que eu acho que era um banco. Então é sobre isso que Jesus está falando. Isso é o tipo de coisa que nada pode nos tirar. Altos e baixos tem na vida de qualquer pessoa. Então a gente se identificar com o nosso fazer, a gente está se sujeitando a cair depois. Mas se eu tenho bons relacionamentos, se eu sou uma pessoa que serve, que trata bem as pessoas, que se relaciona, que não pensa só em si mesma, esse bem volta. Próxima postura, o Jorge. A live de 4h59 que acompanho todos os dias estava falando sobre isso. Falando sobre essa questão de dividir as riquezas do mundo. Legal, hein? Próxima postura. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir a sua incumbência. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, sempre vai ter um jeito. E existem organizações prontas para te auxiliar, existem pessoas para te auxiliar. Mas a gente se prende nas desculpas. Ah, eu não sei falar outra língua, ou eu falo um português muito simples, ou eu não sei falar difícil, eu acho que eu teria que falar difícil, ou eu não tenho nada a oferecer, não existe ninguém que não tenha nada a oferecer, ou eu estou muito jovem, ou eu estou muito velho. Qual que é a história que você se conta para não servir, para não contribuir com aquilo que você tem, nas oportunidades que você tem? Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, Ele também recusou as objeções de Jeremias quando esse alegou ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem que ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando uma sensação ou experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Só nessas lives aqui já foram várias vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão de Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio do seu povo. Ele quer usar todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a vida deles porque nem ao menos perguntaram a ele se os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionários. Se a sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender. E ore perguntando seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Então, uma das coisas que eu fiz quando eu estava iniciando no coaching era sempre ter uma cota no meu atendimento para pessoas que não poderiam ter acesso, se não fosse essa cota. Isso me realizou profundamente. Isso foi um grande... Quando a gente se coloca a serviço, quem se coloca a serviço vai descobrir que nunca é unilateral. Toda vez que a Tainá se coloca a serviço, como ela se colocou quando ela decidiu fazer essa série de lives, ela acha que ela vai estar passando um bem adiante. Mas o bem que ela recebe de volta é imprevisível, é impagável, não tem nada que explique isso. Só que para a gente experimentar isso, a gente precisa se colocar a serviço. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários nesse ponto crítico da história, quando há tantas portas escancaradas
como nunca antes. Então você tem realmente olhado à sua volta e visto como que você pode servir com pessoas que não têm aquilo que você tem? Se você quer ser semelhante a Jesus, você deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão da sua família e alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos. Ele disse: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que a salvarão. A grande comissão é sua incumbência e fazer sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Então, qual que é a ação que você vai fazer? A sua tarefa desse devocional, para passar um pouquinho que seja disso aqui adiante. Você vai contar a tua história para alguém? Você vai chamar alguém para estar aqui nos próximos 2 dias? Ou para assistir as gravações? Você vai dar esse devocional aqui para alguém? Você vai fazer um desapego de tudo que você não está usando na tua casa e vai procurar uma família que esteja precisando disso? O que você vai fazer na prática para servir? Faça uma coisa e depois que você fizer, perceba como que eu estou me sentindo tendo feito isso e tome uma decisão a respeito. Enquanto você pensa no que vai fazer, eu tenho uma história curta para você refletir. Essa história aqui está num livro autobiográfico que deu origem àquele filme da Netflix, Era Uma Vez um Sonho. O autor cresceu numa região muito pobre nos Estados Unidos, muito desestruturada, onde havia muita violência, e a mãe dele era viciada em álcool e drogas, e por conta desses vícios tinha um comportamento muito instável, muito violento, não conseguia cuidar dele, e ele foi criado pela avó. E depois, na adolescência, na vida adulta, ele foi para os fuzileiros navais, foi prestar serviço oficial. E esse texto aqui, essa passagem do livro dele, é de uma experiência que ele teve como fuzileiro. Então lembre que ele é essa pessoa, que ele teve uma infância muito difícil, sem recursos, com uma mãe ausente, extremamente doente, problemática, sendo criado pela avó numa família muito pobre. Eu coloquei o nome dessa passagem aqui de O Menino e a Borracha. O nome do autor é James David Vance. Meus últimos 2 anos no Corpo de Fuzileiros Navais passaram voando. Na nossa missão em particular, os fuzileiros sêniores foram se encontrar com diretores na escola, enquanto o resto de nós fazia segurança ou brincava com os alunos, jogando futebol, distribuindo balas e materiais escolares. Um menino muito tímido se aproximou de mim e estendeu a mão, quando eu dei para ele uma pequena borracha. O seu rosto se iluminou de alegria. Rapidamente, ele correu para a família, triunfante, com o seu prêmio de 2 centavos. Uma borracha. Eu nunca vi tanta alegria no rosto de uma criança. Eu não acredito em epifanias, não acredito em momentos transformadores, pois transformações são mais difíceis do que um momento. Eu já vi gente demais imbuída de um desejo genuíno de mudar, que perde o foco rapidamente o quanto percebe que isso é difícil. Mas naquele instante, com aquele menino, foi bem próximo de uma epifania para mim. Por toda a minha vida, eu trouxe dentro de mim um ressentimento contra o mundo. Eu tinha raiva da minha mãe e do meu pai, tinha raiva de tudo que eles me fizeram passar, raiva por ter que ir de ônibus para a escola enquanto outros alunos pegavam carona com os amigos,
Raiva porque eu não tinha roupas de marca. Raiva pelo meu avô ter morrido. Raiva por morar numa casa pequena caindo aos pedaços. Essa raiva não desapareceu num instante, mas enquanto eu olhava para aquela multidão de crianças numa escola sem água, em uma nação assolada pela guerra, e quando eu olhava para aquele menino tão feliz com aquela borracha, eu comecei a perceber quanta sorte eu tinha. A pergunta para você meditar hoje é: quais providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão, de prestar serviço para alguém mais necessitado? O que você pode fazer? Você pode contribuir com dinheiro? Você pode fazer uma doação? Você pode doar o seu tempo e se voluntariar? Pesquisar onde isso pode estar sendo necessário? Talvez na assistência social de onde você mora? O que você vai fazer pelo outro? E quando você fizer, tome consciência do que você vai ganhar com isso. Que não vai ser dinheiro, talvez não seja reconhecimento, talvez seja algo muito mais profundo, talvez seja um aprendizado para a sua vida. Fez sentido, gente? Alguém quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta? Vocês estão quietos, estão refletindo? Linda história, né? Será que aquilo que está te afligindo hoje é um problema verdadeiro? Será que o problema que você acha que você tem é realmente um problema? Gente, esse foi nosso dia 38, sábado e domingo, nossos últimos dias dessa primeira jornada de 40 dias. Espero vocês aqui amanhã. Tenham uma ótima sexta-feira. Façam algo por alguém hoje. Olhem além dos seus interesses, da sua necessidade. Que bom, gente. Obrigada, viu, por estarem aqui, pela participação e feedback de vocês. E até amanhã. Um beijo. Quem gostou da live, gente, daqui a pouquinho vai estar no feed. Então vai lá, curta, comenta, compartilha com alguém. Passa essa mensagem adiante. Você está sendo chamado aqui a fazer isso. Tira um print dessa live, posta nos seus stories. Qualquer gesto é melhor que nenhum gesto, tá? Isso é esperado de você. Tem pessoas procurando isso que nós estamos fazendo aqui. Fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta e até amanhã. Tchau, tchau.